Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa segunda reunião da Sala de Crise do Pantanal, que trata da seca na região hidrográfica do Paraguai. Nessa reunião de hoje, a segunda, vamos nos dedicar a nivelar informações, promover a articulação de atores e coordenar ações de gestão de recursos hídricos para mitigar os efeitos da seca na região, no contexto da situação hidrometeorológica desfavorável persistente na região hidrográfica do Paraguai, com impacto sobre os usos da água e com a proximidade do início da transição para o período chuvoso, que deverá ser acompanhada atentamente. Nesse momento, eu gostaria de dizer a dinâmica da reunião. A dinâmica da reunião acontecerá da seguinte forma: inicialmente teremos apresentações para colocação pelos institutos de meteorologia da situação. Nesse caso, nós teremos o INPE e o CEMADEM. Depois, nós teremos uma apresentação da CPRM, que vai contextualizar essa situação meteorológica, o que está acontecendo nos rios. E daremos oportunidade, então, à Marinha do Brasil fazer os comentários. Feita essa parte introdutória inicial, certo? Passaremos a palavra aos representantes dos estados para continuarem as suas mostrar as suas contribuições e colaborarem no processo, tá certo? E aí, na sequência, aí abrimos para o público em geral, tá certo? Que presente, convidado para as suas contribuições. Nessa reunião também daremos oportunidade a que a comunidade e os povos tradicionais possam também expor por um tempo suas considerações. Então, inicialmente, eu não vou fazer a apresentação de todos que estão nessa reunião, nós já estamos com mais de 40 pessoas, tá certo? Mas, na sequência, vamos identificando e podemos, então, passar a palavra, ok? Bom, mas, inicialmente, eu gostaria de passar a palavra para a nossa diretora-presidente, Cristiane Dias, para as palavras iniciais dessa reunião. Por favor, doutora Cristiane. Obrigada, Joaquim. Senhores e senhoras, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa sala de crise do Pantanal, da região hidrográfica do Paraguai. Como todos sabem, esse é um ambiente aqui onde a Ana faz esse trabalho de mediação, justamente como o Joaquim colocou, para a gente fazer aí uma transição para o período chuvoso e conseguir acompanhar a seca e a situação dos recursos hídricos na região. Eu sei que assim, existem diversos outros focos e demandas, e a gente tem um cuidado especial para a gente não fugir muito do nosso objeto, mas sem prejuízo de todos colaborarem e que também acesso à palavra. Então, eu recebi um pedido formal aí para conceder a palavra para as comunidades tradicionais. Como o Joaquim já colocou, esse pedido está deferido, terá um espaço aqui na reunião. Então, peço a colaboração de todos. Acredito que essa nossa sala de crise, assim como outras também que nós já tivemos aqui na ANA, é uma experiência de sucesso, é um ambiente frutífero e propício para a gente poder dialogar. Então, sejam muito bem-vindos. Na última reunião, acabou que nós temos levado muito tempo, né? As reuniões têm sido muito longas, eu acabo tendo que atender outras agendas e não podendo ficar a reunião inteira, mas queria participar aqui desse início para dar boas-vindas a todos, dizer que é o nosso coordenador da sala é o Joaquim, mas também contamos aí com a presença de outros diretores que também vão participar dessa sala de crise. Então, a Ana continua à disposição e desejo boa reunião a todos. Obrigado, doutora Cristiane. Na última reunião, nós tínhamos pactuado
um certo consenso de que nas próximas 3 semanas, contadas lá de trás, nós não teríamos grandes chuvas. E nós já estamos aí com cerca de 10 dias e isso tem ocorrido, mas nós vamos então ouvir as apresentações dos institutos de meteorologia para que estes possam, de alguma maneira, colaborar com o processo. Eu pediria, então, ao INPE que iniciasse sua apresentação. Boa tarde a todos, muito obrigada novamente pelo convite, Joaquim. Já está aqui na tela, já está a apresentação dessa semana. Semana passada eu dei um panorama de como que estava os últimos meses. Hoje eu vou atualizar aquilo que a gente tem de informações novas e a previsão para os próximos dias. Juntamente comigo, hoje tem o Maicon, meteorologista do Grupo de Previsão de Tempo, ele vai estar acompanhando também a reunião e pode nos auxiliar caso surja algum questionamento. Pode passar, Denise. Essa imagem eu mostrei semana passada, a gente fez as avaliações em cima da bacia do Alto Paraguai, que é a bacia hidrográfica que compreende o bioma Pantanal. Então, a primeira figura superior direita é a série temporal dos últimos 10 anos, tá, mensalmente, e em azul e em vermelho a climatologia, de 81 a 2010 do IMET, onde a gente vê esse déficit de precipitação nesses últimos anos. Embaixo, logo abaixo dessa figura, tem a anomalia da precipitação. Tá? Então, a gente vê que não é também de agora que a gente tem tido esse déficit, já ocorre ao longo desses últimos anos. Pode passar. Aqui também só reforçando novamente, esse é o SPI, é o SPI para um mês, 3 meses, até 96 meses, utilizando dados de 60 a 2020, só para a gente contextualizar essa questão desse déficit hídrico nesses últimos 10, 20 anos. Próximo. Agora, só atualizando, as informações dos últimos meses, eu cheguei a mostrar rapidamente semana passada também, mês de junho, as figuras de cima são a precipitação observada, as figuras abaixo são a anomalia dessa precipitação em relação à climatologia. Então, a gente já tinha uma precipitação no mês de junho, já um pouco mais abaixo da média, mês de julho, mês de agosto a gente teve algo um pouquinho acima da média devido à passagem de uma frente na última quinzena do mês, mas como resultado desses 3 meses, a gente tem uma chuva relativamente abaixo da média. Próximo. Essa já é uma figura atualizada para o mês inteiro de setembro, que finalizou ontem. Então, a primeira figura da esquerda é a precipitação observada durante o mês, tá? E logo abaixo a anomalia dessa precipitação. Então, a gente vê que para o mês de setembro a gente teve chuvas abaixo da média. A figura central é a de cima, a temperatura máxima observada no mês de setembro. E a figura logo abaixo é a anomalia da temperatura máxima também para o mês, onde a gente vê que as temperaturas ficaram acima do esperado para o mês de setembro. Então, a gente tem uma anomalia positiva. O mesmo a gente vê também na figura da direita, que é a temperatura mínima, tá? Então, a anomalia também dessa temperatura mostra uma anomalia positiva, um aquecimento em relação à temperatura mínima basicamente em toda a bacia do Alto do Paraguai. O que a gente sabe que favorece também as questões de queimadas também. Próxima. Então, já passando para esse monitoramento de queimadas, eu atualizei a imagem que eu tinha mostrado semana passada, que estava até o dia 20 de setembro. Então, essa já compreende todo o mês de setembro, onde a gente tem mais de 17 mil focos identificados, focos ativos de queimada, utilizando o satélite de referência.
para o ano 2020, sabendo que esse ano ainda não finalizou e os outros anos já estão completos. Na figura da direita, é apenas para o bioma Pantanal, tá? Onde semana passada a gente já via que o mês de setembro já estava no máximo esperado para aquele mês, e com esses últimos dias ele ultrapassou o máximo esperado dessa série histórica, que é em torno de 5.400, quase 5.500 focos, já ultrapassou 8.100, tá? Então, a gente vê que em relação ao número de queimadas, a gente tem um aumento significativo em setembro, mas é possível observar também que a quantidade de focos, até já em março ali, já superava o máximo esperado. Então, já tem vários meses que a região vem sofrendo com a questão das queimadas. Próximo. Aqui eu só deixei já no site, nesse site que está mencionado abaixo do Queimadas, é possível fazer várias consultas por época, município, estados. Então, eu só deixei colocado aqui os focos nos 2 estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e também o ranking de focos por município, onde a gente vê que Corumbá, Barão do Melgaço são os municípios com mais focos nesse mês de setembro. Próximo. Aqui também já era uma figura que eu tinha mostrado, infelizmente ainda não foi possível atualizar para o mês de setembro esse número, mas a gente já tinha visto semana passada que a quantidade de área queimada já representava 12,4% até agosto, então em breve a gente deve ter atualização com essa área queimada referente ao mês de setembro. Próximo. Aqui já fazendo a previsão de tempo a gente falou um pouco da contextualização dos últimos meses, esse monitoramento de queimadas, agora a gente já passando um pouco para a previsão para os próximos dias, tá? Eu quis deixar destacado aqui essa figura do lado esquerdo, é a temperatura máxima observada nos últimos 2 dias, tá? Deixei pontuado apenas os locais, as estações que registraram temperaturas acima de 40 graus Celsius, tá? A gente vê que essa região central, temos vários pontos com temperaturas bastante elevadas, e as demais figuras são previsões, tá? Com a rodada de hoje do modelo WRF, do CPTEC, a segunda do topo é para hoje, essa é um índice de calor, tá? E embaixo é a temperatura máxima para hoje também. Então, a gente vê que os próximos 3 dias a gente ainda tem calor em grande parte da região mais central, e sensações térmicas, índices de calor que podem chegar a ultrapassar até os 50 graus. Próximo. Essa é a previsão do acumulado para os próximos 10 dias, tá, de precipitação. Então, a gente observa que na região do Alto Paraguai a gente não tem chuvas significativas, pode ter algumas pancadas isoladas, principalmente ali no Mato Grosso, tem sido observado, mas mais no norte, não na bacia em si. A figura da esquerda e a figura da direita, eu coloquei o acompanhamento do observado dos últimos dias e a previsão para os próximos, onde a gente vê que não tem nenhuma previsão de chuva mais significativa para os próximos dias. Próximo. Nessa figura, essa é uma saída do modelo americano GFS. A gente procurou, vamos dizer assim, algum indicativo de precipitação para os próximos dias. Então, pelo modelo, há um indicativo a partir do dia 13, mas, claro, ainda está um tempo longo de previsão, isso vai sendo atualizado. Então, a gente teria alguma precipitação nos dias 13, 14, mas, claro que com o passar dos dias, as rodadas mais atualizadas, a gente vai tendo uma precisão melhor
desse acumulado, mas só como um indicativo para que pode existir alguma precipitação mesmo não tão intensa, não apresentando acumulados significativos. Próximo. Aqui eu também tinha mostrado já semana passada sobre a questão do início da estação chuvosa, né, que para essa região, para essa bacia do Alto Paraguai, em média, o início da estação é meados de outubro ou novembro. A gente imagina que essa está sendo, os dados que a gente tem, as previsões que a gente tem indicando meados de outubro como o início da estação chuvosa. Próximo. Agora, só reforçando, eu já havia apresentado esses resultados da reunião climática, tá? Que a gente teve recentemente, a questão da previsão para o trimestre outubro, novembro e dezembro. Então, são os modelos que são rodados CPTEC, MET e FUNSEMI. Então, é feita uma previsão conjunta. Para as primeiras figuras do topo, são o esquio dos modelos. Quanto mais vermelho, melhor é o esquio, melhor é o desempenho para aquela região. E abaixo é a previsão da anomalia de temperatura para esse trimestre. Então, a gente vê que 2 dos 3 modelos indica temperaturas um pouco acima da média. Próximo. Não sei se já está aparecendo para vocês. Para mim ainda não atualizou a próxima, mas a próxima é o resumo desse mapa, usando já a combinação dos 3 modelos, onde mostra a temperatura em torno do normal, a um pouquinho acima. Para mim não sei se para todos está atualizando, mas para mim não está atualizando os últimos slides. Teria só mais 2 slides mostrando a questão da precipitação. Então, pelo consenso, agora chegaram, para mim atualizou. Então, essa é a saída dos modelos, acima o esquio do modelo e as figuras de baixo, a anomalia de precipitação para esse trimestre, outubro, novembro e dezembro, onde a gente vê que as chuvas estariam abaixo da média. Próxima e última. Então, aqui só reforçando que para esse próximo trimestre, os modelos indicam uma precipitação abaixo do normal, tá? E a figura da direita é só uma climatologia disponibilizada com dados do IMET para todo o país. É isso, obrigada. Obrigado pela sua apresentação, reforçou o que vocês vinham falando na reunião passada, né, que não tinha muita perspectiva de chuva antes do dia 12, dia 13. Então, pelo que você está colocando, tem ainda essa afirmação, é isso? É isso, Joaquim. Ok, obrigado. Bom, então, na sequência, vamos dar oportunidade ao CEMADEM também contextualizar a questão das chuvas e os outros indicadores que ele também tem, para que nós possamos, nessa fase da reunião, consensar pelo menos que um certo período não vai acontecer chuvas, então temos que contar com outras ações. Então, por favor, CEMADEM, sua apresentação. Eu não sei se vai ser o Giovanni, quem fará a apresentação pelo CEMADEM. Giovanni, que ninguém está lhe ouvindo. O Joaquim, aqui o Giovanni caiu, ele está entrando na sala de novo. Ok. Boa tarde, Joaquim, boa tarde a todos. Ok, por favor. Eu
Queria antes de iniciar, Joaquim, uma correção sobre o CEMADEM, né? Um centro que ainda não é tão conhecido, que é um centro de monitoramento e alertas de desastres naturais. Né? A gente olha, então, os impactos das situações meteorológicas e por isso que a meteorologia faz parte do nosso trabalho. Né? Vou dar, então, início. Podemos passar para o primeiro slide. Aqui a gente está olhando, na primeira figura à esquerda em cima, um índice de precipitação padronizado, mostrando o quanto a chuva fez falta. Né? As cores em azul, as cores frias indicam áreas com chuva acima da média, e as cores quentes com chuva abaixo da média histórica. A gente percebe na figura esquerda acima, a maior parte da região em vermelho, né, da bacia aqui do Alto Paraguai. Aqui a gente não está pegando todo o Pantanal, é a área da bacia, a montante de Ladário. Tá? Então a gente percebe que na primeira figura em cima à esquerda são os últimos 3 meses e está boa parte vermelha. A segunda a figura direita dela... Só um minuto que deu um problema que vê se o slide congelou. Pronto, agora vai. Não, é o anterior mesmo. É o anterior, tá? Isso, que eu tô aqui. Ele tinha congelado. É isso só. Tá ok. Então comecem de novo a apresentação para o slide 2. Tá ok. Então aqui nesse slide a gente tem um índice padronizado de chuva, né, onde as áreas com cores frias mostram áreas onde a chuva ficou acima da média, e cada figura, as cores quentes onde ficou abaixo da média, e cada figura aqui indica um período. A primeira acima são os últimos 3 meses, à direita dela os últimos 6 meses, embaixo à esquerda os últimos 12 meses, à direita dela os últimos 18 meses. A gente percebe que está mais avermelhado nos últimos 3 meses, mas em todas elas a gente tem um predomínio de chuva abaixo da média na área de drenagem, a montante de Ladário, tá? Na bacia do Alto Paraguai. No próximo slide, a gente tem um índice padronizado, que é o índice de fluxo, né, que usa a vazão, mas aqui nesse caso foram utilizadas as cotas para calcular esse índice padronizado. A gente tem na figura em cima à esquerda os últimos 12 meses, à direita dela 18 meses, embaixo 24 meses. Sempre em Ladário, né, na base naval de Ladário, e a gente percebe que esse evento que a gente está vivendo hoje é o mais intenso desde o início da década de 70, né, ou seja, em quase 50 anos. Nos três períodos em que a gente considere, 12, 18 ou 24 meses. Depois, no último gráfico abaixo à direita, a gente tem a anomalia de cota, né, que mostra o mesmo cenário, né, uma anomalia negativa aqui, que só é igualada no início da década de 70. Vamos para o próximo. Aqui a gente vai olhar as condições de seca, né, os impactos dessa falta de chuva na vegetação. Né? Primeiro a gente começa olhando aqui um recorte do bioma do Pantanal, olhando a figura esquerda, a chuva acumulada, a legenda está abaixo, cores quentes com menos chuva e cores frias com mais chuva. Né? Então a gente percebe, a maior parte do Pantanal, pouca chuva bem abaixo da média, né? Bem inferior, no caso vermelho, é inferior a 10 milímetros. Na figura do meio, a gente tem anomalia. Aqui sim a gente vai ver onde está abaixo, acima da média. Na escala embaixo, a gente vê que as cores, os tons de vermelho aqui, né, indicam valores abaixo dos 100%, abaixo da média, e as cores em azul acima da média. Não temos cores em azul, né, na figura, indicando que são anomalias negativas. Né. Aqui a gente está olhando de agosto até setembro. E na figura mais à direita, a porcentagem com relação ao normal. Então, grande parte do Pantanal, nesse último mês, teve apenas entre 25% e 50% da chuva que deveria cair. Né? Mas esse último mês ainda é um mês em que a gente não tem muitas chuvas, ainda é um mês dentro do período seco. Próximo slide, a gente vai ver o impacto na vegetação, o impacto dessa falta de chuva. A vegetação responde a diferentes escalas de tempo. Né?
o mais recente, a gente viu a chuva estar abaixo da média. Na primeira figura à esquerda, a gente tem um efeito da condição térmica da vegetação. Tá? A escala de cores mostra as cores quentes com uma condição bem ruim, né, entre 0 e 10, as áreas em vermelho, e as áreas em azul, uma condição melhor da condição térmica da vegetação. Na figura do meio, a gente tem uma avaliação do vigor da vegetação. De novo, cores quentes mostram um pior vigor, uma pior condição, né, em termos de vigor da vegetação, e as áreas verdes é onde a vegetação tem melhor vigor. Na figura mais à direita, a gente tem o índice de saúde da vegetação. As cores frias mostram onde essa vegetação está com maior saúde, e as cores mais quentes, onde essa vegetação está sofrendo mais aí com a estiagem. Próximo slide. Aqui a gente começa a ver os impactos dessa seca nas áreas agroprodutivas. Tá? Então, aqui à esquerda a gente tem uma repetição da figura do slide anterior, que é o índice de saúde da vegetação, né? E é esse índice com o qual são cruzadas as informações com as áreas agroprodutivas para a gente saber a porcentagem, né, as áreas agroprodutivas que tiveram impacto acima de 80% da sua área. Né? Então, na parte norte do Pantanal, a gente tem o maior impacto nas áreas agroprodutivas. Tá? Vamos ver o próximo slide. E aqui é interessante porque ele pega a mesma figura, né, e ele vai mostrar como esse impacto, né, os imóveis rurais que tiveram mais de 80% da sua área afetada pela seca, em grande parte são minifúndios. Né? De todos os minifúndios ali no Pantanal, 88% deles tiveram mais de 80% da sua área afetada pela seca. Né? Quando a gente fala em pequenas propriedades, foi 92%, né? Bastante. E com relação a médias propriedades, esse índice caiu um pouco para 77%, mas ainda assim muito elevado. Próximo slide. Bom, aqui a gente começa a olhar um pouco para cenários futuros, né, olhando para o mês de outubro. Climatologicamente, né, a gente sabe que o mês de outubro já começa a ter algumas chuvas, tem mais chuvas do que setembro. Então, haveria uma tendência da vegetação começar a se recuperar. Esse seria o normal. Né? A gente, então, pegou a situação atual, que é a figura do meio abaixo, né? Mostrando as áreas com seca extrema, severa, moderada. Então, as áreas em vermelho são as áreas com seca extrema. Na figura esquerda em cima, a gente está fazendo um cenário para outubro, caso chova 30% acima da média. Então, vejam que aquelas áreas em vermelho, que era a seca extrema, já não existem mais. No entanto, ainda temos várias áreas com uma seca significativa, né? Com seca fraca, pelo menos, ou moderada, né? Boas áreas com seca moderada e algumas com seca fraca. Se a gente olhar a figura da direita, é quando a gente considera uma chuva 30% abaixo da média. Então, mesmo estando o mês de outubro, que já é um mês que chove mais, se a gente tiver 30% abaixo da média, teremos ainda áreas com seca extrema. Tá? Então, melhora um pouco, né? A tendência, mesmo que tenhamos chuva 30% abaixo da média, a vegetação vai ter uma certa recuperação, né? Mas ainda assim estaremos numa condição de seca severa em um grande número de municípios. Teria que chover muito acima, né, da média para que acontecesse, para que a vegetação se recuperasse. Tá? Vamos ver então no próximo slide a chuva dos últimos 10 dias, né, desde a nossa última reunião praticamente, quase ausência de chuvas ali na área do Pantanal, né, o que significa uma situação próxima do normal, porque é um período em que chove pouco mesmo. Vamos agora passar a olhar para o presente, vamos dar uma olhada na situação hoje, né? A gente olhou para trás aí, olhou alguma sinalização da vegetação para outubro, né? Possíveis cenários. Agora a gente olha o presente, a situação meteorológica atual é de ausência de nuvens, né? Tempo seco e aberto lá no Pantanal. Agora vamos dar uma olhada nas previsões. Próximo slide. Aqui a gente tem um recorte, né, do Pantanal
E a gente vê alguns sombreados verdes, né? Uma chuva aí entre 10 e 15 milímetros, pouca chuva. Esse é o acumulado em 14 dias. Né? Se a gente for olhar período a período, dentro desses 14 dias, esse gráfico aqui à direita, embaixo, ele mostra a evolução temporal dessa chuva. Então, aqui está em 3 dias, 0 milímetros. Tá? Então, hoje, amanhã e depois, nada de chuva. A curva azul desse gráfico mostra a climatologia, o que seria normal acontecer. Vamos para o próximo slide, que aí eu destaco o segundo número, que é o acumulado de 7 dias, também com 0 milímetros. Próximo slide. 10 dias, aí 2 milímetros, então começa a aparecer alguma coisinha de chuva aí, com 10 dias de previsão, mas ainda abaixo da linha azul, que seria a média. Próximo slide. Aí a gente vai ver 14 dias, aparece 9 milímetros. Então, no final desse período de 14 dias, né, e a gente vê aqui nos gráficos, na evolução ali, por volta do 12º, 13º dia de previsão, né, seria lá para o dia 13, 12, 13, 14 de outubro, a ocorrência de algumas chuvas. Pouca, ainda abaixo da média, mas algumas chuvas. Né? Isso de acordo com o que a Isabelle, do CPTEC, nos apresentou há pouco. Próximo slide. Aqui eu olho para a terceira e quarta semanas, né, porque a gente ter a ocorrência de algumas chuvas, isso é importante a gente esclarecer. A ocorrência de algumas chuvas não estabelece, né, não indica necessariamente o início da estação chuvosa. A estação chuvosa se dá com a ocorrência frequente de chuva, e não com um único e irregular episódio de chuva. Né? Então, essa possibilidade de chuva aí, próximo de meados de outubro, ainda não nos permite dizer que ali estaria começando a estação chuvosa. Tá? Até porque essas previsões para depois daquela semana não são muito animadoras, como essa que eu estou mostrando aqui, onde as cores em laranja indicam chuva abaixo da média, tá? Para a terceira semana. Vamos ver para a quarta semana. Essa quarta semana já seria de 22 a 28 de outubro, também uma anomalia mais negativa ainda. Né? Um período em que a gente já deveria estar começando a ter uma frequência de chuva, a gente percebe uma anomalia negativa, chuva abaixo da média. Então, mesmo com essa possibilidade de alguma chuva em meados de outubro, ainda é prematuro dizer que seria o início da estação chuvosa, e pelo que vem sinalizando as previsões na segunda quinzena de outubro, provavelmente aquela chuva não será o início da estação chuvosa. Mais um slide. Aqui a gente tem um produto onde a gente pinta aqui no mapa em azul as regiões onde a gente teve pelo menos 3 milímetros de chuva por dia por 5 dias consecutivos. Tá? Esse é um critério que vem sendo utilizado para mostrar onde a estação chuvosa já teria começado. Estação chuvosa que começa ali pelo noroeste da Amazônia e vai descendo, né? Vai descendo para o centro-oeste, vai descendo para sudeste, né? Passa pela região centro-oeste, passaria pelo Pantanal. A figura da esquerda é o que normalmente acontece, né? O azul ali no noroeste do Amazonas, noroeste da Amazônia. Né? E a figura da direita é o que nós estamos observando esse ano, agora, né? A figura de hoje. Então vejam que a gente tem menos áreas pintadas de azul este ano do que o normal. Tá? Como eu comentei, a estação chuvosa começa dali e vem descendo, né? Esse aqui é mais um elemento, mais um indício de que a gente ainda não está com o mecanismo atmosférico de início da estação chuvosa estabelecido. Né? Então a gente não está vendo ainda ele acontecendo para que logo chegue no Pantanal. Então esse é mais uma sinalização de que ainda não temos nenhuma garantia de que logo comece a estação chuvosa. O mais provável, baseado no que vimos nessa apresentação e também com o que vimos na apresentação anterior, é de que teremos um breve episódio de chuva em meados de outubro, né, lá entre o dia 10 e 15, 12 e 15, e mais que, na sequência, as chuvas não vão continuar. Né? Teremos ainda que esperar mais um pouco para bater o martelo e dizer que a estação chuvosa estaria começando. Tá ok? Eu agradeço o espaço, Joaquim, e fico à disposição para esclarecimentos. Ok.
Muito obrigado, Giovanni e Isabel. Bom, vamos tentar ter um certo consenso. Tem pessoas que chegando, depois eu vou apresentar algumas, mas vamos tentar agora um certo consenso. Vocês consensariam comigo que antes do dia 12, 11, 12, nada significativo? Giovanni, 11, 12. Sim, Joaquim. 11, 12, Isabelle. Sim, nada significativo. Nada significativo até 11, 12, ok? Bom, tem os estados presentes, tem alguns convidados. Eu vou, em nome dos convidados da classe política do Congresso, o senador Nelson Trade está presente. Então, se o senador quisesse, nesse momento, fazer a sua saudação, era interessante para que nós possamos continuar a reunião. Então, senador Nelson Trade. É possível agora? Olá, é possível. O senador está chegando. Sou assessora dele. Um minutinho. Ok, porque depois eu vou... Ele está vindo. Tá certo, ok. Já estou aparecendo? Sim, o senhor está na tela, senador. Sim. Tá bom, Joaquim? Ok, senador. Se o senhor pudesse dar a saudação em nome da classe política, era interessante. Sim. Não estou ouvindo. Nós estamos lhe ouvindo bem. O senhor pode falar. Sim, pode falar que nós estamos lhe ouvindo, por favor. Tá, eu acho que eu vou desligar a minha câmera para ficar melhor. Vamos ver. Aí, estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo, senador. Certo, é um prazer participar desse evento organizado pela Ana. Dizer que nós estamos aqui organizando também o nosso evento, que vai ter uma audiência pública amanhã e também uma inspeção in loco no sábado na região de Corumbá, que é no Pantanal do Mato Grosso do Sul. Essas informações todas que a gente está recebendo dos senhores é de suma importância para a gente levar subsídios técnicos, desde que nós estamos numa seara extremamente técnica, científica, demonstrando essas falas com dados, com indicadores, e isso para nós é de extrema importância para a gente poder compilar os fatores que estão conspirando a favor dessa situação que se encontra o Pantanal do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. De tal sorte que estou aqui acompanhando todas as falas, justamente no sentido de angariar subsídios para me levar para a reunião de sábado presencial que nós vamos fazer lá no auditório do Centro Pantanal, lá no Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, senador, pelas palavras. Eu espero que essa reunião possa contribuir. Nossa reunião ela é gravada e nós podemos disponibilizar também para seus assessores de todos os outros que não estiverem aqui, tá certo? Para acompanharem essa reunião. Então, ela é gravada e disponibilizada. Isso vai facilitar o trabalho da comissão, porque fica um registro técnico do evento aqui, ok? Muito obrigado ao senhor. Bom, tem o IMET. O IMET também é o terceiro Instituto de Meteorologia e nós vamos dar também a oportunidade ao IMET de fazer alguma consideração a respeito da previsão de chuvas que foram apresentada pelo INPE e pelo CEMADEM. IMET, nesse momento, gostariam de ter uma palavra? Boa tarde, aqui é o Wallace do IMET. Sim, Wallace. Na verdade, os modelos, eles todos concordam, né, ou indicam que nos próximos dias aí nós não teremos chuvas, né,
pelo menos até a segunda quinzena de outubro, e o modelo cósmico utilizado pelo IMET também dá esse indicativo, que as chuvas devem começar a aparecer a partir do dia 13, 14 de outubro, mais ou menos na região do Pantanal. Não há muito que adicionar nesse momento, é essa previsão mesmo, e é isso que temos aí a contribuir. Obrigado, Wallace. Bom, agora eu passo aos estados, eu não sei, começando pelo Jaime, não sei se, Jaime, você nesse momento pudesse, da vez passada, se lembra que nós pactuamos um pouco essa questão da chuva, se você agora, nesse momento, também poderia comentar se também concorda ou as avaliações que vocês têm a nível de estados, também sobre essa questão de, pelo menos até o dia 12, nós não termos um evento significativo de chuva que mude o quadro. Então, Jaime, por favor, se você puder. Muito boa tarde a todos vocês. Nós estamos aqui novamente nessa reunião extremamente importante. O senador Nelsinho, do Mato Grosso do Sul, acabou de falar, nós vamos estar com ele lá no sábado. Mas eu acho que a questão importante é realmente esses dados que foram apresentados. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, nós temos o mesmo posicionamento, então a situação é extremamente crítica, e até colocar uma situação, na sexta-feira, nós tínhamos, por exemplo, 17 focos no Pantanal, nós tínhamos conseguido dar uma reduzida, e no domingo já tinha mais de 2.000 focos. Então, assim, a situação, nós concordamos com toda a apresentação feita, as ações têm que ser tomadas, e, assim, como nós estamos falando numa sala de crise, nós temos, assim, um nível de preocupação altíssimo, né? Todas as estruturas disponibilizadas para combate a incêndio, elas não dão conta mais dessa estrutura de 15 dias. Praticamente o Brasil inteiro está aqui, está ajudando, né? Assim como lá no Mato Grosso, mas esses 15 dias serão extremamente críticos sob o ponto de vista de volume de incêndios. Assim, eu percebo o quanto que nesses últimos 3 dias, e é no estado inteiro, não é só no Pantanal, estamos falando de Pantanal, mas é preocupante, porque efetivamente a gente não vai ter estrutura para que a gente consiga fazer uma contenção de incêndio como nós vimos fazendo, que já não era adequada sob o ponto de vista de volume de queimadas, né? Então a gente vai passar um período aí dos próximos 15 dias, dado todas as previsões aí colocadas, extremamente complexo aqui no Mato Grosso do Sul, assim como está passando o Mato Grosso. E mesmo com toda a ajuda e toda a estrutura nacional. Então a gente trabalha nessa linha também. A gente tem tido aqui apoio de todos. Na última reunião, até é importante destacar, quando foi destacada aquela questão do abastecimento de água no município de Corumbá, o nosso Birajara da Sanesul, durante essa semana, foi colocada todas as bombas de recalque para apoiar a captação de água no município de Corumbá, para que a gente consiga manter o abastecimento, dado que nós não chegamos ainda no menor nível que o rio possa chegar ainda pelas previsões. Então, assim, existe um conjunto de ações feitas, mas nós aqui, toda a nossa equipe, tanto o Corpo de Bombeiros como o SEMTEC, nós estamos trabalhando na mesma linha e validamos totalmente essa perspectiva. E volto a falar, nos preocupa realmente, eu tenho conversado com a minha colega Maureen também lá do Mato Grosso, nos preocupa muito esse cenário aí, principalmente, eram 3 semanas que nós tínhamos discutido aquele dia, nós estamos falando aí, no mínimo em 2 semanas, com uma previsão aí, pode se alongar, de como nós vamos conseguir nos comportar em relação ao combate aos incêndios florestais, com toda a estrutura que nós temos. Nós vamos ter aí um descompasso novamente entre tamanho de incêndio e estrutura disponível. Muito obrigado. Obrigado. Deixa eu fazer uma correção, porque para ficar preciso, como tem muitas pessoas que estão tomando esse assento hoje nessa reunião pela primeira vez, na verdade o CEMADEM é muito mais que uma instituição que cuida de meteorologia. Ele não é isso, ele não é um centro de meteorologia, ele é um centro de monitoramento da falta, excesso de chuvas, como deflagrador de desastres naturais, secas, enchentes, deslizamentos. Uma das ferramentas que ele usa é a meteorologia, certo? Então, a apresentação dele é mais rica do que a apresentação meteorológica, porque ele é um centro que cuida de uma maneira mais ampla das consequências do excesso ou falta de chuva. Feita a correção, no sentido de que as pessoas estão tomando conhecimento pela primeira vez das instituições, eu acho que era importante, e eu vou, no final, dar a oportunidade, eu não sei se a Regina ainda está, para a Regina comentar um pouco mais o trabalho do CEMADEM, ok? Bom, mas eu agora dou a oportunidade ao Mato Grosso, no sentido de também poder, nesse momento, tecer considerações sobre essa perspectiva futura, que, como eu disse,
há uma certa convergência que até o dia 12 nós não teremos chuvas significativas, se tiver vai ser no final do período, mas nada que mude o quadro. Então, pelo menos até o dia 12, nós vamos continuar com esse quadro que nós estamos vivendo hoje. Então, Mato Grosso, se você quiser, não sei se é Mauro, não sei quem vai poder falar pelo Mato Grosso. Boa tarde. Meu nome é Lilian Ferreira, eu sou secretária adjunta de Licenciamento e Recursos Hídricos. Obrigado. Eu peço desculpas, mas eu não estou conseguindo ligar a minha câmera. Não está funcionando o meu vídeo aqui. A secretária Maureen, ela hoje assumiu a presidência da ABEMA, da Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente, e a reunião está acontecendo nesse mesmo momento. Então, ela não pôde participar dessa reunião aqui conosco e me pediu para substituí-la. Mas, na verdade, nós também estamos enfrentando, né, como já é sabido, essas mesmas preocupações aí, assim como dividimos com o colega de Mato Grosso do Sul e concordamos. Eu vi as apresentações que foram feitas anteriormente e realmente a nossa perspectiva também é de bastante preocupação para esses próximos dias. Não temos aí nenhuma expectativa diferente de chuvas e nem de nenhum cenário menos problemático do que estamos vendo aí, vimos nas apresentações. Nós estamos fazendo uma parceria com uma nova instituição, com uma ONG, para que possamos também levantar recursos e fazer o gerenciamento desses recursos nessa situação de crise, com aquilo que o Estado precisa comprar, adquirir. Então, acho que a partir de amanhã, ou talvez segunda-feira, nós já possamos colocar essa campanha no ar. Estamos verificando também a questão de abertura de poço artesiano no local, lá no Pantanal, para ajudar também nesse abastecimento, mas também seguimos nessa mesma proposição de trabalho conjunto, porque também temos uma preocupação e sabemos que vamos enfrentar aí mais pelo menos uns 15 dias bastante preocupantes. Estamos realizando também um trabalho com a Embrapa Pantanal, no sentido de normatização agora em um período de urgência, em relação à limpeza de pastagens e algumas medidas que precisam ser tomadas com mais rapidez de normatização da nossa legislação, para que possamos evitar novas queimadas e aí em tempos, nessas proximidades, nesses próximos meses. Mas ainda estamos nesse período preocupante com o que vamos fazer agora com os focos existentes. Ok, muito obrigado, Lilian. Eu acho que podemos consensar, que é como da vez passada, um período no entorno do dia 12, como sendo aquele período onde nós, de alguma maneira, vamos contar com pouca chuva ou inexistência de chuva. Então, podemos consensar essa data do dia 12 como uma data de referência, embora o Jaime da vez passada disse, a gente pode consensar logo os 3 meses para frente, mas não. Mas vamos consensar etapa por etapa. Nossas reuniões são de 10 em 10 dias, vamos fechando essa nossa reunião desse jeito. Quer dizer, eu acho que podemos, até o dia 12, fechar uma posição de não esperar chuvas que, vamos dizer, que venham mitigar essa situação que nós estamos hoje, tá certo? Então, sim, estamos de acordo. Estamos de acordo. Jaime, também está. Semadem. Sim, Joaquim, estamos de acordo. Todos nós estamos de acordo, né? Então, essa é uma data de referência. Também, tá? Por que eu gosto de fechar uma data? Porque, na sequência, as pessoas vão começar a perguntar quando vai chover, quando não sei o quê, e nós, pelo menos, dizemos assim, as previsões dos melhores centros técnicos do Brasil indicam que até o dia 12 nada significativo, não quer dizer que possa acontecer algum evento de chuva em algum canto, mas nada significativo vai acontecer na nossa região. Bom, então fechamos essa primeira parte. Eu vou dar a palavra agora aos comentários da Embrapa Pantanal, que com essa contextualização agora, ele pode falar. O Carlos, se você pudesse agora, nesse momento, falar e comentar. Embrapa, Carlos? Sim, eu estou aqui. Oi. Okay. Eu aqui na Embrapa Pantanal, a gente está muito agradecido de que o Semadem
estão com a atenção voltada agora, nesse momento, para o Pantanal e a bacia do Alto Paraguai. E nós esperaríamos que essa atenção fosse continuada depois desse episódio e que a gente pudesse, inclusive, ter acesso aos dados de uma forma mais melhor, né? A gente tem uma certa... Sempre consultamos os produtos de vocês, né? Tudo que nós fazemos aqui em relação à estimativa de previsão de nível e também para orientar os jornalistas nas perguntas sobre a situação do Pantanal, a gente tem usado muito os produtos do CEMADEM e do INPE. Mais do INPE e do ENEMET, na verdade. O CEMADEM ainda parece estar começando a gerar produtos. Mas para um instituto de pesquisa como a Embrapa Pantanal, seria interessante nós não termos só as figuras, né? As figuras, os mapas em figuras, né? Nós também precisaríamos ter a informação, né? Então, shapefiles, né? Mapas que possam ser usados no sistema de informação geográfica, tabelas, dados. Eu acho que esses dados é uma das coisas que essa sala de situação poderia chegar também numa conclusão, é de que os dados, né, hidrometeorológicos, a nível de Brasil todo, mas principalmente da bacia do Alto Paraguai, que é o nosso caso, que eles fossem disponibilizados para os técnicos da área de pesquisa, as universidades, institutos de pesquisa, no formato que nós pudéssemos fazer análises. Porque nós temos demandas específicas aqui, que muitas vezes a gente precisa de dados, né, que vocês geram, mas geralmente só é disponibilizado o produto final, um mapinha, uma figura, e nós não temos a informação para gerar nossos próprios mapas ou dados para gerar nossas próprias análises, entende? Então, isso seria, acho que uma coisa muito produtiva, porque as pessoas do local, as universidades, institutos de pesquisa e outras pessoas poderiam gerar ainda mais informação, porque uma vez que a informação está disponível, não só o INPE, ENEMET, CEMADEM poderia trabalhar nesses dados, mas organizações locais com suas demandas específicas poderiam estar usando dessa informação. Porque eu acredito que vocês atenderem ao Brasil inteiro, né, e muitas vezes fica complicado. Se vocês disponibilizassem os dados, então, isso nos ajudaria bastante. Eu gostaria de colocar isso em debate e chegar a um consenso. Carlos, de antemão eu vou assumir compromissos, tá certo? Eu acho que reuniões também tem que ter compromisso. O nosso compromisso como Agência Nacional de Água e Saneamento Básico vai ser, no mínimo, realizar, mesmo com a mitigação dessa fase agora mais crítica, uma reunião uma vez por mês, tá certo? Sobre a região do Alto Paraguai, na verdade, englobando aí a questão do Pantanal, tá certo? Então, esse é o primeiro compromisso nosso. O segundo compromisso nosso é promovermos um encontro entre os usuários de dados, tá certo? Que não só dados da meteorologia, mas da hidrologia, com os pesquisadores. Então, em paralelo, não precisa ser com todo esse público que está hoje, nós faremos um evento, tá certo? Para vermos como podemos melhorar o intercâmbio de informações. Então, 2 compromissos eu assumi aqui. O primeiro, de fazer reuniões, agora a frequência vai ser menor do que o mês, porque o momento exige, mas com a mitigação, com a melhoria nas condições, passarmos pelo menos até reuniões mensais, tá certo? Mais amplas, como essa, tá certo? Para a discussão de temas relacionados a recursos hídricos de uma maneira geral. Então, eu acho que isso é importante. O segundo é fazer uma reunião mais técnica entre os usuários dos dados técnicos e os provedores dos dados técnicos. Então, eu faço, na sequência, depois, eu mando o convite para vocês e sei que eu conto com o INPE, conto com o CEMADEM e o INMET participando desse evento também, tá certo? Então, esses são os 2 compromissos que eu assumo agora. Bom, então, nessa fase da reunião, nós apresentamos essa certa contextualização da situação que está acontecendo e uma certa sinalização futura para os próximos 10 dias, até o dia 12, 10. Agora nós vamos entrar na parte dos impactos. Os impactos, começando pela questão dos rios, dos níveis do rio, que aí nós vamos contar com a participação da CPRM, que vai nos relatar, com base nessas previsões, nessa situação que nós estamos hoje, como ela
antever, tá certo, para os próximos dias, a situação dos rios. Alguns rios, hoje, já chegaram, e todos vocês estão lendo nos jornais, na cota zero. O que é a cota zero? No passado, alguém chegava num canto e dizia: o rio nunca vai secar abaixo desse nível. E botava aquela régua dali para cima. E hoje, nós temos que botar uma régua para baixo. E vai aparecer uma cota negativa. Então, vai ter assim, menos 20 centímetros, menos 30 centímetros. Por quê? Aquilo que um pesquisador no passado colocou uma régua e dizia: não, vou botar a régua daqui para frente que o rio não vai secar nunca abaixo disso. Nós estamos para baixo, tá certo? Então, vai acontecer uma coisa singular. Vai ter assim, menos 5 centímetros, menos 10 centímetros, menos 20 centímetros. E isso a CPRM vai explicar, que não se trata que o rio está com menos água. Não, se você chegar no leito principal, na parte principal do rio, está lá com 3 metros de água, coisa parecida. Mas naquele local onde foi colocada a régua, e que foi dito que aquele era o ponto zero da régua, a gente teve que botar uma régua mais para baixo. E isso vai ficar com números negativos, tá certo? Bom, então, CPRM, é com vocês a explicação que eu dei muito singela para vocês complementarem e fazerem sua apresentação. Bom, obrigado, Joaquim, pela introdução. Aí já antecipou um dos problemas que a gente está passando lá na região do Rio Paraguai. Vou tratar um pouco desse tema ao longo da apresentação, atualizando os dados aqui do nosso monitoramento, que a gente tem feito para acompanhamento da evolução da vazante desse ano de 2020. Né? Então, pode passar, por gentileza. A gente vai fazer, então, apresentar mais ou menos como é que está sendo a nossa rotina. A gente está propondo uma alteração de um pouco da rotina de monitoramento durante esse período mais crítico, em que essa sala de situação está se reunindo, mostrar as estações que a gente está acompanhando, como é que está a situação dela e qual que é o prognóstico que a gente faz em vista das previsões meteorológicas e do comportamento dos rios da região. Então, por favor. Pode passar, por favor? Foi só aqui que travou ou tá? Pronto. Então, bem, nosso monitoramento a gente faz lá no Pantanal, na bacia do Rio Paraguai, ao longo de todo o ano. Todo ano a gente envia esses boletins semanais, às sextas-feiras, com os dados atualizados das estações que a gente acompanha ao longo da semana, e com previsões para 4 semanas seguintes. Né? Esse boletim ele era feito todas as sextas-feiras, e a gente encaminhava para os interessados, além de disponibilizar esses boletins no site do SAS, do www.cprm.com.br/SAS. E agora a gente vai antecipar para as quintas-feiras a emissão desse boletim, ou então para a data logo em que ocorre essa reunião dessa sala de crise. Então, por exemplo, o boletim dessa semana eu vou já mandar hoje, justamente para aproveitar esse momento, pegar esses dados dessas outras instituições atualizados, né, e poder inserir essa informação nos boletins. Então, a gente está propondo essa pequena modificação da rotina de emissão dos boletins. Esse boletim, ele vale a pena também mencionar um pouco, né, que ele é feito graças a essa cooperação com a ANA, para a operação da Rede Hidrometeorológica Nacional, mas também a gente está consumindo bastante dados do INPE, das informações de chuva. Vale também comentar a importância que o IMASU, a Marinha e o Exército estão tendo na atualização dos dados, principalmente nesse período de pandemia, que está a questão de idas ao campo para fazer manutenção de estações está bastante complexa, em vista da pandemia do Covid. Então, a gente está tendo que contar com bastante apoio de campo das instituições que trabalham localmente para poder auxiliar a gente, principalmente a suprir dados onde está tendo problema com estações que estão bastante tempo sem manutenção. Então, bem, só fazer esse registro. Então, passar para o próximo slide, por favor. Então, quais são as estações que a gente está trabalhando? As estações estão apresentadas aqui nessa figura da esquerda, no formato de mapas, né? Então, a gente pega as estações tanto na planície do Pantanal, quanto na planície pantaneira, quanto um pouco a montante delas, né? Então, o mapa está aqui colocado nessa figura da esquerda, e à direita eu estou destacando as estações naquilo que a gente chama em hidrologia de diagrama unifilar, né? Então, a gente pega os rios e simplifica a geometria deles, transforma eles em linha, né?
E, ao mesmo tempo, também aqui a gente destacou a bacia do Pantanal, mostrando essa mancha mais ou menos azulada, que são as estações que estão na planície pantaneira, e as estações que estão logo a montante. Então, Cáceres está a montante, Cuiabá, Santo Antônio de Levagé, acima Córrego Grande, Coxinha, Aquidauana, Miranda, e Porto Murtinho está no finalzinho já da bacia do bioma Pantanal, né? As outras estações estão dentro do bioma. E eu estou mostrando isso porque o Pantanal ele tende a ter uma certa complexidade na questão de, por exemplo, curvas-chave ali nessas estações que estão dentro da planície, justamente pelo fato de serem áreas inundadas, é difícil fazer definição da calha do rio, o rio passa por lagoas e o comportamento hidráulico ali do rio ele é mais complexo ali dentro. Então, a gente vai focar também esse monitoramento, vamos ampliar o monitoramento desse período de vazante para essas estações que estão na beirada do Pantanal, que faz com que a água chegue ali na bacia, no bioma Pantanal, né? Também tem tem os rios que a gente não tem nesse gráfico, porque a gente não tem estações dele, mas são os rios que vêm da Bolívia, né, que seria à esquerda do gráfico, que estão fora da nossa região de monitoramento, mas lá para frente eu vou fazer uns comentários do porquê é importante a gente ter esse olho lá também, porque acontece na Bolívia. Então, próximo gráfico, por favor, próximo slide. Então, como é que estão os rios agora, nesse momento? Bem, esses dados estão atualizados para o dia de hoje, né? Então, esses dados vão ser comunicados para quem tiver interesse no nosso boletim, que a gente vai enviar e disponibilizar no site. Vou chamar a atenção aqui para os níveis de ladário. E ladário tem tido uma redução de níveis mais ou menos de 12 centímetros por semana, 12, 13 centímetros. Vinha um pouco mais acelerado, mas na última semana atenuou essa descida. O mesmo aconteceu, por exemplo, em Porto Murtinho, que está ali na parte final do Rio Paraguai. Mas foi vamos dizer assim, um freio, né? Não quer dizer que o rio voltou a subir, eu vou tentar explorar isso um pouquinho mais para frente. Aconteceu em Ladário essa questão do rio ter ultrapassado a cota zero, teve notícias sobre isso e tal, mas é importante a gente ressaltar isso que o Joaquim comentou. O fato do rio ter alcançado a cota zero não significa que ele secou, significa simplesmente que ele ultrapassou um nível arbitrário que foi definido à época da instalação da régua, e essa régua de Ladário está lá nesse local desde o ano de 1900, então ela está há 120 anos nesse local. E ele ultrapassou esse nível. No passado ele já chegou a cota de menos 60 centímetros, menos 61 centímetros, pela seca de 1964, e ele ultrapassou esse limiar novamente agora, né? E a tendência é de que ele lentamente ele progrida nessa direção. Eu vou mostrar um pouco o prognóstico para o Ladário em detalhes um pouco para frente, né? Mas não significa que o rio secou, o rio tem ali uma lâmina d'água ainda de 3 metros, teria que fazer a batimetria do rio atualizada, mas ainda não significa que ele secou o rio. Então, próximo slide, por favor. Esse tem sido o comportamento dos rios na última semana, em Porto Murtinho e Ladário, essa tendência quase constante de descida. Nesse gráfico não dá para ver, mas tem uma leve freada nesse finalzinho. Então, só explicando rapidamente o que significa esse gráfico. Tem duas faixas, uma laranja e uma azul. A laranja significa que o rio está baixo para aquele período do ano. E a azul significa que o rio estaria alto para aquele período do ano. A gente está em outubro, então em outubro o rio está ali beirando essa faixa laranja, que é justamente dos níveis significativamente baixos em comparação com o histórico. Então, o nível em Ladário e Porto Murtinho estão bastante críticos. Lembrando que essa série histórica, em Ladário, ela vai de 1900 até hoje, então são 120 anos de dados, e Porto Murtinho é desde 1937, então tem quase ali, são 87 anos de dados ali em Porto Murtinho, então são amostras bastante grandes, e nessas estações tem registro daquelas secas da década de 60, outras secas em 1910, a seca de 1910 é justamente aquela que a gente coloca na capa do nosso boletim. Na década de 30 houve também secas significativas no rio, então são essas que estão ali mostradas, que representam essa faixa laranja, né, que desde 1970, do início dos anos 70, o rio Paraguai não chegava num nível tão baixo, né? Próximo slide, por favor. Em Cuiabá e Cáceres, isso acontece de uma forma diferente, como as séries elas são mais recentes, né, o rio
realmente ele está no nível, na mínima histórica, tanto em Cáceres quanto em Cuiabá. Em Cuiabá tem uma questão importante ali, que é a presença do reservatório de Manso, né? Que ele regulariza as vazões ali do rio Cuiabá e Santo Antônio do Levejá. Então, nos últimos dias teve uma baixa ali, repentina ali em Cuiabá, que a gente acredita ser eventualmente resultado de alguma operação que foi feita em Manso. Já estou aqui mandando uma dúvida aqui para o pessoal do ANS, eventualmente, que esteja presente, possa dar uma luz aí para a gente. E Cáceres está nessa mínima histórica, mas o rio teve uma subidinha resultado dessas chuvas que aconteceram nas últimas semanas, que ainda poucas, fez com que o rio tivesse uma pequena elevação nos últimos dias. Cáceres é uma bacia de cerca de 30 mil quilômetros quadrados e ela tem uma resposta relativamente rápida às chuvas, né? Então, teve uma pequena subida, mas retornou a sua estabilidade em torno desse nível da faixa de 50 centímetros e tal. Então, continuando no nível bastante baixo, os rios ali em Cáceres, apesar dessas chuvas. Próximo slide, por favor. Aqui para mostrar outras estações que estão ali no limite do bioma Pantanal. Então, Córrego Grande, que também está no nível bastante baixo para esse período do ano. Santo Antônio do Levejé, que tem um comportamento praticamente igual a Cuiabá, que uma estação está muito próxima à outra, uns 20 km de distância uma da outra. Próximo slide, por favor. E aqui eu inseri essas duas estações, né, Aquidauana e Miranda, que elas estão naquele limite sul do bioma Pantanal. Elas não estão numa situação tão crítica como a parte norte, do ponto de vista hidrológico, né? Então, assim, o nível dos rios ali em Miranda, ele está próximo daquele nível médio, em que a gente, de acordo com o histórico de níveis da região, e em Aquidauana ele está próximo da faixa laranja, ele já está um pouco mais baixo, né? E Aquidauana mostra que, apesar dessas chuvas, que tem uma resposta rápida, tem uns repiques ali, o rio, ele, de modo geral, de junho até aqui, ele está nessa tendência de redução de níveis, apesar desses repiques, né? Então, a margem sul do Pantanal também não está contribuindo significativamente com vazões ali para o bioma do Pantanal como um todo. Próximo slide, por favor. Pronto, aí mostrar um pouco dos modelos de previsão. Pronto, aqui está Porto Murtinho e Ladares. Porto Murtinho, os modelos têm mostrado que, na verdade, o nível do rio ele tem estabilizado nos últimos dias. Eu vou mostrar um pouco, porque Porto Murtinho ele tem uma área de contribuição bastante importante na Bolívia, e as chuvas lá foram um pouco maiores do que as chuvas observadas aqui na parcela brasileira da bacia, ainda que não sejam significativas o suficiente para fazer com que o rio suba, mas pelo menos atenua a velocidade de descida. Isso tem um certo reflexo em Ladário, porque as lagoas, elas, de alguma forma, elas se comunicam, né? Mas não também, da mesma forma que Porto Murtinho não fez com que o rio subisse, em Ladário menos ainda. O rio ele mantém uma tendência, mas freou um pouco essa tendência, agora ele está na faixa ali de 12, 13 centímetros por semana. E é mais ou menos isso que tem sido observado em Ladário. Próximo slide, por favor. Aqui é a situação de Cáceres e Cuiabá, que elas têm esses pontinhos pretos aqui, que mostram uma pequena elevação ali na parte da terceira, quarta semana, justamente como resultado dessas chuvas que são previstas, que não já como foi afirmado aqui, consensuado nessa reunião, não representam o fim do período seco, início da estação chuvosa, mas tem uns pequenos repiques aí que podem acontecer ali em Cáceres, Cuiabá. Cuiabá, lembrando também que Cuiabá, apesar da gente prever aqui nos modelos, Cuiabá é muito sujeito também à operação que é feita lá em Manso, né? Então, não é uma oscilação natural conforme os nossos modelos de previsão pressupõem. E próximo slide, por favor. E aqui Santo Antônio do Levejé e Córrego Grande, que também não tem previsões de grandes chuvas, e assim não tem previsões de subidas tão significativas no rio, talvez uma redução do ritmo de descida é o que tem sugerido aí as previsões. Então, agora, resumindo um pouco das previsões, no próximo slide, então mostrando aqui essa ideia de que Ladário tem essa tendência do rio seguir perdendo, vamos dizer assim,
12 a 13 centímetros por semana. Aí é o que tem que se avaliar. Qual que vai ser a magnitude dessas chuvas que está sendo prevista ali por volta do dia 13 de outubro, e entender um pouco qual que vai ser o impacto disso ali em Ladário, porque os modelos eles tendem a ter uma incerteza bastante grande, principalmente a partir da segunda semana da previsão, e Cáceres tende a ter uma resposta rápida. Por exemplo, se ocorrer chuvas ali em Cáceres, mas Ladário ela já tem um delay bastante grande, porque o rio entra pelas beiradas do bioma pantanal, pelos limites do bioma pantanal, enche as lagoas e até fazer com que Ladário recupere níveis, isso pode levar um pouco mais de tempo. Então, próximo slide, por favor. Aqui, só para indicar que os dados que a gente usa para fazer essas previsões são os modelos das instituições que participam dessa reunião, que é o MERG, do INPE, e o WRF, também modelo do INPE. O MERG é uma estimativa de chuva baseada em dados de satélite e combinado com dados de estação de monitoramento, e o WRF, que são as previsões dos próximos 3 dias, indicando ali que a chuva que vier a acontecer na bacia ela é bastante pontual e pouco volumosa. Pode ter algum impacto em alguma estação de resposta mais rápida, mas, como um todo, a tendência de seca não deve ser revertida nos próximos dias, né? É um modelo de curto prazo, um modelo de até 3 dias do WRF. No slide seguinte, a gente mostra também um pouco do que a gente consulta também de modelos de 15 dias, desculpa. Aqui é só focando um pouco na região de Porto Murtinho e Cáceres, e aqui eu vou mostrar aqui nesse mapa aqui de Porto Murtinho o porquê que talvez tenha havido uma atenuação do ritmo de descida ali naquela estação, justamente por conta desses pontos de precipitação que foram observados ali na Bolívia, né? Então, essa chuva que cai na Bolívia, ela não afeta a bacia de montante, afeta pouco o Ladário, mas tem algum efeito ali sobre Porto Murtinho. Como foi pontual, não foi uma chuva generalizada que fez com que os rios ganhassem volume de fato, as lagoas ganhassem volume, mas ela, de alguma forma, ela fez com que a velocidade de descida tenha atenuado, né? Aqui mostrando ao lado de Cáceres um pouco a chuva, às vezes não foi muita chuva, às vezes a cor pode dar a impressão de que foi bastante chuva, mas não foi uma chuva modesta, e foi ela que fez com que o rio tivesse um pouco de estabilização e uma pequena subida, mas para os próximos dias, essa previsão já é bem mais modesta, né, para os próximos 3 dias. E aí no slide seguinte, a gente finaliza aqui com um pouco dos dados do GFS, que é mostrando, repetindo talvez o que o pessoal já comentou, que até o dia 13 é muito improvável que ocorram chuvas de forma generalizada na bacia do Alto Paraguai como um todo. Esse mapa aqui de cima, ele dá a impressão de que vai chover bastante, mas é muito por questão da escala de cor. Mas a ideia dessa previsão é que é uma previsão de que pode haver chuvas, mas em volumes muito pequenos, mas que existe essa previsão talvez por quase toda a bacia, mas ainda em volumes pequenos, e não tende a reverter essa tendência de seca, né? Mas ali em Cáceres, que eu acho mais interessante, fazer um comentário, porque já que Porto Murtinho e Ladário talvez leve um pouco mais de tempo para recuperação, em Cáceres, essa chuva que ocorre ali entre o dia 13 e 16 de outubro, se ela for nessa magnitude prevista, na faixa de 10 milímetros em 3, 4 dias, isso já talvez seja uma chuva que faça com que o rio tenha alguma resposta, tem uma subida de 10, 20 centímetros ali também em Cáceres, e pode dar um pouco mais de aliviada ali, mas já aproveitando um pouco das apresentações anteriores, isso não representa o fim da estação seca, mas simplesmente uma subida que o rio pode ter e que a gente vai acompanhar. Próximo slide, por favor. Bem, é isso que a gente tem a apresentar. Estou aqui à disposição para dúvidas. Só aproveitar logo para antecipar aqui um comentário que eu vi aqui no chat sobre as estações que estão sem dados. Os dados das estações, a gente tem disponibilizado todos eles no SAS, né? Então, a gente faz a coleta de dados de observadores e esses dados que a gente coleta diretamente com os observadores, a gente insere na página do SAS do Paraguai. Então, esses dados a gente vai estar disponibilizando todos os dados que a gente consegue aqui no nosso monitoramento. É isso, Joaquim. Obrigado. Obrigado pela apresentação, foi muito importante e rica, Marcos. Bom, nessa fase, então, da reunião,
A gente teria que ver, então, esse rebatimento dessa situação na navegação, principalmente com relação ao Rio Paraguai, talvez. A Marinha está presente na reunião, então esse seria um momento importante para a Marinha fazer seus comentários. Marinha, se vocês, nesse momento, a capitania puder fazer os comentários, era importante. Boa tarde a todos. Eu sou o capitão de fragata Fábio Cândido, capitão de esportes aqui do Pantanal, na jurisdição do Mato Grosso do Sul. Com relação à navegação, né, primeiramente, as ações da Marinha, né, que já são permanentes no tocante a essa questão da segurança, que é a fiscalização, as inspeções das embarcações, principalmente essas embarcações de maior porte, né, embarcações típicas da hidrovia Paraguai-Paraná, né, que navegam em comboio, né, então a gente realiza essas inspeções com os navios parados em Porto Murtinho, e também quando chegam aqui tanto no terminal de Gregório Curvo, quando chega também aqui na área portuária entre Ladário e Corumbá, então elas sofrem inspeções. E também nós realizamos as inspeções dessas embarcações maiores ligadas ao turismo, né? Então, estou focando nesses dois tipos de embarcações porque são as maiores e são as que seriam mais afetadas por essa questão da seca cada vez mais agravada, né? Mas nós também estamos atuando permanentemente, principalmente na orla entre Ladário e Corumbá, também abordando todos os tipos de embarcação, inclusive as menores. Mas então, esse trabalho permanente, a gente tem feito, crescido a ele, nós temos feito uma ação de intensificação, principalmente para que não se negligencie, né, a observação das regras de segurança, das normas de segurança da autoridade marítima, dos recursos e dos auxílios à navegação. Nesses tempos de seca, é muito importante que cada viagem, cada derrota seja cuidadosamente planejada previamente, né? Muitas vezes a gente percebe muito assim nas embarcações menores, que mesmo habilitado, né, muitas vezes o condutor ele quer levar na experiência, e na verdade ele tem que seguir o canal de navegação, né? O Joaquim frisou muito bem aqui, essa questão da régua negativa não significa que o rio secou, né, em todos os seus trechos. Na verdade, existe o canal de navegação, e esse canal ele é abalizado, e é um trabalho árduo, né, que é de manutenção, principalmente no tramo sul, né, que é a responsabilidade aí do nosso Centro de Hidrografia e Navegação. Então, a gente diuturnamente está mantendo e restabelecendo, né, aquela sinalização que é danificada. Então, assim, a gente conclama, né, tem feito um trabalho muito próximo das agências de navegação, né? Na semana passada mesmo, eu expedi ofício para todas essas empresas que agenciam as embarcações estrangeiras que navegam aqui no nosso tramo, né, para que chamando para que mais um alerta para que deem atenção redobrada, né, a essas regras de segurança da navegação. Então, nós fizemos contato com todas as agências, fizemos contato com as empresas de turismo, né, que fazem o turismo aqui no Pantanal. Nós fizemos contato com as escolas náuticas que estão formando, principalmente, estão provendo treinamento náutico para os amadores, então, para que nas suas instruções teóricas reforcem as regras de segurança da autoridade marítima. Nós expedimos também ofício, estamos fazendo contato com as marinas também aqui, na área aqui do Rio Paraguai. Então, adicionalmente também, né, fizemos uma série de pequenos avisos rádios que estão sendo divulgados na nossa Rádio Marinha, ou seja, para que também atinja a população. A Rádio Marinha ela é um instrumento de comunicação bastante acessado pela nossa população aqui na área de Corumbá e Ladário, principalmente. Então, nós estamos trabalhando intensificando essa comunicação com os diversos segmentos que atuam aqui na navegação, principalmente aqui no tramo sul, né, de Corumbá, né, Ladário, né, até a foz do Rio Apa, né, passando pela nossa agência também em Porto Murtinho. Importante também chamar a atenção
né? Isso já foi também colocado, né, que as informações, as principais informações de segurança estão disponibilizadas no site do nosso Centro de Hidrografia e Navegação do Oeste, principalmente no tocante aos últimos avisos, né, de perigo, perigos que foram detectados, interrupções e manutenções no balizamento, e principalmente aí a gente chama atenção para o uso dos auxílios, né, dos sensores, dos auxílios à navegação. Também está divulgado os passos críticos, né, aquelas áreas onde o canal de navegação, ele normalmente já tem uma navegação dificultada ali, né, pela profundidade, pela existência de um fundo rochoso em determinados espaços. Então, essa questão, esses passos críticos, eles também são mantidos, né, divulgados na página do nosso Centro de Hidrografia e Navegação, e é muito importante que cada condutor, cada comandante de embarcação prepare, né, bem a sua derrota. Então, nós temos trabalhado essa parte da conscientização, intensificando essa comunicação com os diversos segmentos. Naturalmente, também, a gente já tem observado, né, pela redução no número de solicitações de despacho, né, que é um pedido para adentrar e para sair da área portuária, nós já temos observado uma diminuição na frequência com que esses comboios, né, têm chegado aqui a Corumbá. Isso tem sido observado também. Só essa é a minha contribuição, à disposição para qualquer comentário. Compicar, obrigado, capitão de fragata. Bom, eu acho importante vocês se manterem também informados, né, que vocês viram que até o dia 12 a chance de ter alguma reversão no quadro é pequena, então a tendência é um agravamento ainda um pouco maior da situação. Bom, nesse momento da reunião, eu vou dar uma abertura para algumas entidades que acompanham, tá certo? Poderem também comentar sem ser necessariamente ligar à área técnica científica do governo, tá certo? Então, eu não sei se o Luciano está aí. Luciano, você está presente, Luciano, que pediu para fazer uma palavra? Estou presente. Ok, Luciano. Se você, nesse momento, pudesse fazer suas palavras, nós estaríamos ouvindo, tá certo? Você entendeu que o foco da nossa reunião é realmente essa situação mais emergencial, você colocou a coisa de uma maneira mais ampla, de longo prazo, médio prazo, mas eu tenho certeza que nessa parte também mais emergencial, mais de curto prazo, você tem muito a contribuir. Então, Luciano, por favor. Muito obrigado, senhor Joaquim. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Luciano, eu moro em Cáceres, eu estou representando a Associação de Pesquisa Charaiés, e eu sou professor da Unemate desde 98, e nós temos um foco de preocupação relacionado a algumas questões específicas de povos e comunidades tradicionais. Mais especificamente, nós pensamos, assim, primeiramente, na salvaguarda desses grupos em relação à integridade física e, dentro desse escopo da questão das tradições existentes, da cultura, nós pensamos a questão do patrimônio cultural. É importante, eu acho que se pensar que essas questões que eu vou colocar, elas dizem respeito às situações de gestão de riscos e desastres que já deveriam ter sido implementados em termos dessas questões das comunidades, né? E que isso deve ser dimensionado tanto para uma emergência do presente agora, a composição de um plano de gestão de desastres, de riscos e desastres para povos e comunidades tradicionais. Bem, a gente vem de uma experiência em relação à questão de desastres relacionada à pandemia. Como professor da Unemate, eu estive à frente de um grupo de 15 professores junto ao Comitê Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais aqui de Mato Grosso, ligado à Secretaria de Ação Social. Eu quero colocar isso como um pano de fundo, porque eu acho que ele é necessário
para nós mantermos assim uma preocupação em relação a essas comunidades. Elas estão indo por uma segunda situação de desastre. Primeiro, uma crise sanitária, e agora essa crise, como foi falado, a questão do fogo e a questão da crise hídrica. Esse grupo se dividiu em grupo relacionado à vigilância epidemiológica, gestão de desastres e patrimônio cultural, socioeconomia e doação de alimentos, e um observatório de políticas públicas para o enfrentamento da Covid-19. Bem, numa síntese, a gente está nessa busca do diálogo com o Estado desde abril. Eu acho assim que esse enfrentamento dessa situação da crise hídrica, ela, a partir da realidade que nós tivemos, ela tem que ser muito aprimorada, e o poder público ele tem que ser muito mais eficiente e, sobretudo, pensar a participação dessas comunidades, sejam elas indígenas, quilombolas, pescadores artesanais tradicionais, em toda a sua diversidade, ela tem que ser inclusa nas estruturas de governança. Elas são as mais afetadas e elas possuem um conhecimento importante para se pensar essa problemática, e elas devem ser ouvidas em termos sobre a necessidade da gente valorizar a diversidade cultural existente no país e, por outro lado, a questão humanitária. Eu acho que é importante a gente ressaltar essas comunidades, porque a gente tem visto bastante os aspectos assim críticos relacionados à crise climática, à crise hídrica, mas eu tenho percebido que é importante a gente colocar com mais ênfase, de uma forma pragmática, essas comunidades. E aí, dentro desse contexto, que essa sala ela seja um espaço de discussão mais plural e inclusivo. Eu acho que é importante a gente dimensionar distintas crises, como havia falado, hídrica, socioambiental, cultural, climática, sanitária. Elas tendem a se acumular e se encontrarem, as queimadas e a Covid, nos prontos atendimentos. Isso é preciso levar em consideração isso. As questões das especificidades culturais e tradicionais dos grupos eles estão perdendo sementes, eles estão perdendo patrimônio genético, eles correm o risco de serem removidos dos seus lugares. E como que vai ser o comportamento do Estado, a figura do Estado nessa situação de desastre, né? Dentro dessa situação, a gente conhece historicamente que a presença do poder público nessas situações ela é imprescindível, né? E isso assim deve ser pensado de uma forma muito incidente. Dentro dessa questão das comunidades, existe o risco da sua reprodução cultural estar em perigo, a questão das tradições, saberes, a soberania alimentar desse grupo, ela vem sendo fortemente ameaçada, existe o perigo de lesões, conflitos pela água. Bem, resumindo algumas questões, a importância da sociedade civil, das representações de povos e comunidades tradicionais, uma adoção de uma gramática própria que considere os saberes e os conhecimentos dessas comunidades, a necessária ação interdisciplinar entre os diversos conhecimentos para juntar esforços em relação a essas questões, a necessária elaboração de um plano de preparação para o risco de desastre. Bem, eu acho que existe, e dentro dessa questão é preciso pensar o processo de remoção forçada que esses povos e comunidades eles correm risco, como que vai ser o retorno. Bem, e a questão assim de seguir protocolos relativos ao patrimônio cultural. O que eu queria dizer sobre essa questão do patrimônio cultural? Ele considera elementos extremamente importantes e vitais para a reprodução cultural dessas comunidades. Ela vai conseguir abarcar uma possibilidade que muito própria, muito específica, que não vem sendo adotada. Nós estamos presentes em alguns espaços decisórios aqui no estado do Mato Grosso, como Conselho Estadual de Pesca, Conselho Estadual de Recursos Hídricos, a Comissão de Zoneamento Socioeconômico, Comissão de Meio Ambiente de Cáceres,
o que a gente vai ter um direcionamento é para que esses aspectos relativos ao patrimônio cultural eles sejam inseridos em relação a essas comunidades. Gostaria de deixar como uma sugestão aqui para essa sala de crise que aqui em Mato Grosso, a Federação dos Povos Indígenas do Estado de Mato Grosso, a Confederação das Comunidades Quilombolas, CONAC, Federação de Pescadores, Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, Comitê Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais, OAB, na sua comissão de Povos e Comunidades Tradicionais, e o ICOMOS, que é o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, que é um conselho ligado à Unesco, portanto, da ONU, que trata situações críticas como patrimônio cultural, em situações de guerra, em situações de conflitos, em situações de crises ambientais, sejam formalmente convidados para cooperar, né? É um grupo que detém um conhecimento, um capital cultural sobre questões como essas. E aí, no caso, eu sugiro assim, que a própria presidência do ICOMO seja convidada. Muito obrigado pela oportunidade. Só um minutinho, por favor. O senhor Joaquim tinha falado sobre a questão de se realizar eventos mais específicos. Gostaria de deixar sugerido que fosse realizado um evento sobre patrimônio cultural, povos e comunidades tradicionais em crise, que é esse contexto de crises hídricas. Muito obrigado pela oportunidade. Ok, você, na verdade, falou para um conjunto da sociedade amplo, né? Você falou para secretários de Estado, para representantes de órgãos públicos, e cada um na sua área de atuação vai lhe procurar efetivamente. O que eu posso colocar para você é que você sempre terá aqui nessa reunião acesso à voz para colocar as suas coisas e poder, de alguma maneira, participar ativamente conosco, tá certo? Então, se sinta convidado a participar de todas as nossas reuniões já a partir de agora, ok? Bom, eu sei que a Defesa Civil está presente dos estados. Eu não sei se, nesse momento, alguém da Defesa Civil dos 2 estados gostaria de comentar alguma coisa. Não sei se teria algum... Estou colocando, vamos dizer, dando a abertura para as defesas civis que queiram falar nesse momento, poderem ter acesso à reunião. Alguém gostaria? Não? Bom, então eu vou... nesse tipo de reunião, existe uma ferramenta que é essa mãozinha que está levantada em cima. Se vocês quiserem agora, a partir de agora, os demais integrantes dessa reunião terem a palavra, era importante vocês levantarem essa mão, que é a mão estendida, que vocês levantam, fazem isso, e com isso nós identificamos e passamos a palavra, tá certo? Alguém mais do conjunto de pessoas que estão nessa reunião gostaria, nesse momento, de tecer comentários? Herman, se você puder, nesse momento, falar... Boa tarde, me ouvem, Joaquim? Sim, nós estamos lhe ouvindo bem, pode falar. Meu nome é Herman Oliveira, eu sou de uma ONG chamada Instituto Caracol, aqui no Mato Grosso. Nós estamos em 4 espaços da sociedade civil, no Conselho de Recursos Hídricos, no Conselho de Meio Ambiente e em 2 fóruns da sociedade propriamente, não são fóruns ligados ao governo. Um é de direitos humanos e o outro é de meio ambiente, chamado Formad, do qual, inclusive, eu sou secretário executivo. Em relação ao tema propriamente dito, né, eu vi nas apresentações que, salvo melhor análise, que as nossas expectativas, né, em relação a essa crise hídrica, tanto quanto, né, a questão num cenário de queimadas, né, de temperaturas extremas, elas estão depositadas nas precipitações,
né? Ou ocasionais, como foi colocado, a partir, por exemplo, do dia 13, né, essas mais pontuais, tanto quanto o início da estação chuvosa, né? O Luciano acabou de colocar que é um problema sério, né, em relação às comunidades e povos tradicionais. A gente tem acompanhado as notícias também em relação à flora e principalmente à fauna, né, a mastofauna, principalmente, talvez, que vai passar por um sofrimento que estão denominando fome cinza, porque você não vai ter mais alimento disponível dentro dos ecossistemas e principalmente no bioma pantanal. Bom, a nossa preocupação, nós do Instituto Caracol, trabalhamos com processos de mapeamento em relação a territórios, né, as identidades desses grupos sociais e também a conflitos. E nós temos identificado, ao longo dos 10 anos de existência, que há muitos conflitos em torno do uso da água. E eu não sei se seria um objeto de discussão, mas talvez um objeto de reflexão, o quanto que os processos de outorga, né, de licenciamento, envolvendo, obviamente, né, os recursos hídricos, eles têm continuado a despeito tanto de um cenário global, né, de crise climática, do qual, sem dúvida alguma, salvo melhor análise, obviamente, né, mas sem dúvida alguma, o momento que nós estamos vivendo é fruto dessa crise climática, né, que tem gerado esse estresse hídrico. Então, o que eu trago para reflexão é quais as medidas, né, que as secretarias têm tomado, têm pensado em tomar, como que a gente leva isso para os nossos espaços de discussão, para que se estabeleçam outros parâmetros nas concessões, licenciamentos e outorgas. Muito obrigado. Muito obrigado, Herman. Eu acho que é uma contribuição importante no sentido de que abre uma discussão mais ampla, né, sobre essas autorizações, concessões. Os conselhos estaduais estão participando aí através dos seus secretários e estão ouvindo essas suas considerações. Eu acho que é importante que você colocou e eu acredito que, de alguma maneira, essas suas palavras vão ser incorporadas, pensadas, não vão ser resolvidas nesse momento, mas numa continuidade, vamos ver como participamos dessa discussão. Eu sei que tem agora, tem mais alguma pessoa que está aqui, que Alessandra, deixa eu ver quem tem mais uma pessoa inscrita, eu não consegui identificar o nome, porque apareceu muito rápido, mas eu dou a oportunidade a ela também de apresentar. E, Herman, se você pudesse baixar a mão, que ele deixou com a mão aberta. Obrigado. Então, por favor. Auxiliadora. Auxiliadora, desculpe, eu não tinha, o nome apareceu muito rápido para mim. Boa tarde. Gente, é muito importante a participação da ANTAC nesse fórum. Haja vista que dia 7, inclusive, e eu já convido até a todos que estão nesse fórum, vai ter um seminário internacional em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores, o seminário internacional sobre a hidrovia Paraguai, né? E é muito interessante, é um estudo que a ANTAC fez sobre essa hidrovia, e desde já convido a todos que estejam aqui presentes nessa sala a se fazerem presente nesse evento, que vai ser dia 7, de 15 às 17 horas. E é muito importante a gente estar aqui ouvindo todas essas questões sobre a hidrovia. Obrigado, auxiliadora. A auxiliadora é de uma agência de governo chamada ANTAC, e está aqui também presente na nossa reunião. Isso, auxiliadora, tem um convite formal no site para se inscrever, alguma coisa para essa reunião? E que plataforma? Auxiliadora, se você pudesse botar no chat nosso o endereço
onde nós pudemos ter acesso a essa reunião, era importante. Você está me ouvindo? O endereço está no site da agência, está direto no site. Eu digo www. assim, no chat da. Eu mando para você, aí você faz a distribuição, Pronto, Joaquim. Ok, fica bem assim, auxiliadora. Obrigado. Caminhando para você. Ok, obrigado, viu? Bom, alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Sinara. Sinara é a presidente da BRH, uma entidade da sociedade civil, que no começo era de engenheiro, mas é uma entidade hoje muito mais ampla, tá certo? E a Sinara é da região aí, e a nossa presidente. Presidente Sinara. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Além de professora, eu sou professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e atuo na região hidrográfica do Paraguai, e eu só queria ressaltar que, em função das diversas tomadas de decisão que necessariamente vão ser integradas para esse efetivo e eficiente controle das questões de queimadas que estão todas propiciadas por conta dessa seca severa e altas temperaturas, que não deixem de levar em consideração o plano de recursos hídricos da região hidrográfica do Paraguai. Eu coloquei aqui no chat e até o acesso, então, está disponível este plano de recursos hídricos da região hidrográfica do Paraguai, com dados que são muito importantes para a atuação dos diferentes segmentos, seja da sociedade, do governo ou dos usuários de água, em função de quaisquer tomadas de decisão e de qualquer ação que se vá fazer em prol dessa região hidrográfica para manutenção da quantidade e qualidade de água, e que agora estão comprometida nesses diferentes espaços, né, da própria região hidrográfica, em termos das entidades dos povos tradicionais, enfim, da fauna, flora, mas a gente tem um instrumento de gestão hídrica muito bom, que foi amplamente divulgado, mas não quero deixar de colocar aqui nesta oportunidade que seja levado em consideração este instrumento de planejamento e gestão, e que tem todo um plano de ação de curto, médio e longo prazo. Como todo plano é um instrumento dinâmico de longo prazo, mas eu acredito que a gente tem que estar ciente também deste instrumento para que as ações que, porventura, necessárias que vão ocorrer, sejam integrados a essas ações e até inserindo o dinamismo necessário para a implementação desse gerenciamento hídrico nessa região hidrográfica. Era isso que eu queria colocar, tá? Ressaltar que tem um plano de recursos hídricos na região hidrográfica, para ser levado em consideração neste contexto como um todo, tá? Muito obrigada. Obrigado, presidente Sinara. Se você puder só baixar a mão, porque senão eu fico pensando que você... Obrigado. Bom, nós estamos partindo para o encerramento. Nossa próxima reunião, nós estamos querendo marcar a reunião, eu acho que para o dia 14 é uma boa data, tá certo? 14, porque daria tempo de acontecer alguma coisa, em termos de começo dessa chuva, e uma certa sinalização um pouco mais para frente. Então, a ideia é termos a nossa reunião 14 ou 15, pode ser 15. Vamos fechar no dia 15 de outubro, tá certo? 15 de outubro, às 15 horas, tá certo? 15 de outubro, às 15 horas. Se vocês pudessem agendar, tá certo? Previamente, depois nós mandamos os convites, tudo como sempre fizemos, com link, com tudo mais. Mas, de antemão, se vocês pudessem colaborar, agendando essa reunião nas suas agendas para o dia 15 de outubro, seria interessante, ok? Bom, eu queria agradecer a todos, sei do esforço que está sendo nesse momento difícil, pandemia, incêndios no Pantanal, vocês tendo que se desdobrar com todas essas ações e participando dessas reuniões. Mas nós achamos fundamentais que vocês participem para terem a melhor informação disponível técnica.
Esse é o objetivo da agência. Nós somos uma parte pequena ainda do problema, que é a parte de recursos hídricos, mas não menos importante, mas é um fórum aqui que se inicia e que pode, eu entendo, ser aprofundado, ser ampliado no futuro, tá certo? Mas, nesse momento, vamos nos restringir um pouco a nossas atividades de curto prazo, mas com a visão, olhando já com uma perspectiva futura, de termos um aumento da importância desse fórum, fazendo outras ações. Aqui nós ouvimos os povos tradicionais hoje dizendo que tem a sua cultura, tem a sua necessidade de também participar. Então, nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para nosso diretor Rodrigo Flecha, para fazer o fechamento da nossa reunião. Doutor Rodrigo, se você pudesse, nesse momento, fazer, eu me despeço, pedindo a todos que se cuidem, tá certo? E foco na solução e mitigação desse problema. Doutor Rodrigo. Boa tarde a todos, Joaquim. Muito obrigado aí pela oportunidade. Parabéns pela condução da reunião. Eu acho que é uma reunião importante que propicia esse nivelamento de informações, essas coordenações de ações na área de gestão de recursos hídricos, apresenta aí essas perspectivas de chuvas aí. A situação está crítica para os próximos períodos e eu acho que a gente deve continuar nesse fórum, nessa sala, é muito importante. Como o doutor Joaquim falou, eu acho que é importante que a gente pense também, mesmo após o passar dessa crise, que em algum momento ela vai avançar, para a gente trabalhar na linha, um pouco na linha do que a Sinara colocou aí agora, nossa presidente da BRH, essas oportunidades de implementação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Paraguai, que nós temos um desafio muito importante, sabe? No que diz respeito à implementação propriamente dita do plano. Então, eu fico por aqui, agradecendo a todos e aguardando a todos aí para a nossa próxima reunião, que será, como o doutor Joaquim falou, na próxima semana, é isso? Então, eu agradeço a todos, boa tarde, boa continuidade. Dia 15, Rodrigo. Dia 15 de outubro. Então, boa tarde a todos e muito obrigado a todos aí pela presença. Boa tarde, pessoal. Obrigada. Joaquim, já enviei o convite para o COVEX, tá? Tá certo. Eu vou repassar para todos os presentes da reunião, tá certo? Tá ok. Obrigado, auxiliadora.